Galera, tudo bem? Leonardo na voz. O pessoal perguntou sobre a execução de sapata. Eu deixei aberto aqui um dos projetos que eu fiz e eu vou estar mostrando para vocês como está executando. Só que assim, eu não vou estar entrando no mérito de como que eu calculo, né, a sapata. Vou tentar responder a pergunta que foi como que é executado, né? Só que para mostrar a execução eu tenho que mostrar como que vai chegar. Vamos dizer que você trabalhe em obras e você receba isso aqui do engenheiro. Tu precisa saber como é que tu lê isso aqui, né? E como é que vai executar isso aqui. Então, você recebendo isso aqui, você vai estar vendo primeiramente aqui nessa planta baixa qual que é o tamanho da sapata. Isso aqui é só uma, ó, tenho várias aqui, mas eu vou focar só nessa aqui. Essa aqui é uma sapata de 1,20 por 1,20, foi feita de um sobrado. Esse sobrado tinha bastante partes em balanço, então era um sobrado que poderia vir a ter tensões negativas, né? Mas eu não vou entrar muito nos termos técnicos, vou tentar focar só na execução. Essa sapata, ela não é aquela sapata que é feita como gaiola, porque o pessoal executa muito a gaiola, só que eles nem sabem o porquê que é executada a gaiola, né? A gaiola ela é executada geralmente quando tem essa pressão negativa, essa pressão que tenta arrancar ela faz mais ou menos isso aqui, ela tenta arrancar a nossa sapata do solo, entendeu? Geralmente o normal é a sapata estar sofrendo a pressão positiva, que é uma pressão que meio que pressiona ela para o solo, que é a pressão normal uma força normal nessa sapata. Então o que acontece? Aqui você vai conseguir ver as dobras, né, de cada ferro. Ele vai te falar quantos ferros vão ser, ó, 5. N1 é o tipo de ferro que você vai encontrar aqui na tabela. Então, quando você vier aqui no P3, que é a sapata 3, você vai ter a posição 1, que é o N1 lá. N1, N2, N3. Então aqui ele vai te dar o diâmetro do ferro, a quantidade, a dobra, né? A dobra de um lado, o comprimento da reta e a dobra do outro lado. E o comprimento total. Depois aqui ele multiplica pelo número de quantidade de ferro e aqui vai te dar em quilos, né? Aqui vai te dar em centímetros e aqui ele vai te dar em quilo, para facilitar na compra do ferro. Então aqui a gente tem o N1, o tipo do ferro, o diâmetro do ferro, que a gente tem com 27. Esse com 27 é o espaçamento entre as barras de ferro. Então aqui é esse espaçamento aqui, ó. É basicamente esse espaçamento aqui, um ferro a outro, tá? Então aqui tem 27 centímetros de espaçamento. Então e aqui o comprimento total. É assim que se lê. Então esse daqui você tá vendo um corte de um lado. Então é como se fosse esse corte aqui, por exemplo. E aqui você vai estar vendo o outro corte, que seria como se fosse assim. Estou tentando simplificar para não ficar muito longo também o vídeo, tá? Então, aqui é a mesma coisa, vai te dar a dobra, vai te dar o comprimento total do ferro, vai te mostrar o tipo de ferro, N2 no caso, que é aquele segunda posição, e aqui também vai dar a profundidade da sapata. Essa profundidade aqui é somente a profundidade de concretagem da sapata, tá? E então não quer dizer que seja a profundidade que a sapata tem que estar. Essa profundidade que a sapata tem que estar, geralmente a gente consegue ver no estudo do solo. Também não vou entrar nesse mérito para não ficar muito longo o vídeo. Esse projeto eu tive que fazer aqui ele já te mostra o pilar, né? Como que vai ficar o pilar em cima dessa sapata. E aqui o arranque do pilar.
Eu tenho um detalhe aqui, um detalhamento que ele mostra também. Eu sei que é bem meio, tem bastante coisa aí, vai ficar meio poluído a tela, mas depois vocês dão uma olhada que vocês vão conseguir entender. Isso daqui é basicamente a concretagem da sapata. Aqui são as ferragens da sapata e aqui são as ferragens, esse aqui, ó, do pilar. Então é o arranque do pilar que vai sair da sapata. Então aqui geralmente a cada ferro desse, acredito que vocês já saibam, mas não vale reforçar, eles vão ser amarrados e fixados com arame recozido, né? E aqui tem a junção, né, da ferragem do pilar com o arranque que vai sair da sapata. Então vamos ver aqui. Esse projeto em específico, o arquiteto ele queria que fosse, lembrando que eu não fiz a arquitetura desse projeto, eu fiz só a estrutura, mas esse arquiteto ele queria todas as paredes de 15. E a gente sabe que agora na NBR 2014, se eu não me engano, saiu que não pode mais de 15, né? Na verdade pode, só que você tem que estar colocando um coeficiente de segurança. Então esse coeficiente acaba deixando muito mais robusto, né, os pilares de 15. Então a gente tem um exemplo aqui, eu posso mostrar esse exemplo desse pilar aqui, ó, P8. Ele ficou com 75. Por quê? Porque esse pilar em específico ele sofria aquela força, a força negativa. Então ele estava recebendo esse tipo de força aqui, tentando arrancar ele do solo. Então é por isso que eu fiz ele no modo gaiola, tá vendo? Ele aqui já é do tipo gaiola. Então esse pilar ele ficou com 75 por causa desse coeficiente de majoramento de segurança. A gente tem que majorar as cargas e acaba ficando mais robusto. Mas voltando para esse pilar aqui, aqui é a mesma coisa, ó, ele vai dar um N3, vão ser 4 desses, ó, um em cada canto, para fazer o arranque. E aqui ele vai dar o estribo também, que é o N4. Dando isso aqui, a gente já consegue explicando mais ou menos sobre o passo a passo para executar. Então galera, para a gente conseguir fazer essa sapata de 1,20, a gente tem que fazer um buraco, né, cavar essa sapata de 1,40 por 1,40. Então você coloca 10 centímetros a mais para um lado, 10 centímetros a mais para o outro. Por quê? Porque vai vir ainda a forma e o escoramento, né, para facilitar depois para tirar. Então agora a profundidade, ela geralmente varia de acordo com o solo, o tipo de solo. Mas 1 metro de profundidade ele é basicamente bom. Você vai ter que você cava aí 1,40, porque 5 centímetros vai ser o lastro do concreto. Você tem que fazer um lastro de concreto magro. Então aí a gente coloca 1,40 para sobrar 1,35, que é a espessura da sapata, e sobra aí 1 metro de terra em cima da sapata, entendeu? Porque a gente precisa deixar esse 1 metro de terra em cima dessa sapata. Então aqui esse outro desenho já é com a forma, vai 1,40 com as formas e o escoramento, fica aí com 1,20 de sapata. Aqui é um corte para mostrar as formas. Aqui então essa forma ela vai ter 1,35, tá? Aqui já olhando de cima, já colocando a armadura, né, da sapata. Essa armadura ela tem que ter 4 centímetros de distância da forma, porque a gente consegue ter uma cobertura aí entre 4 centímetros e 3 centímetros de cobertura dessa armadura, tá? Nesse desenho aqui a gente consegue ver isso também. Quando a gente for colocar a armadura, ela tem que não pode ser encostada direto nesse concreto magro,
ela tem que ter essa cobertura também do concreto magro, tá? Exatamente por causa de umidade e depois da oxidação. Pode estar dando aí oxidação nessa armadura. A gente coloca espaçador, pode ser de PVC, então tem alguns também já que vende para você coloca embaixo aqui para poder dar esse espaçamento aqui de 4 ou 3 centímetros. Aqui já é colocando aí numa planta baixa, já com o arranque do pilar. Então você coloca o arranque já com a forma, tudo certinho, para poder aqui tá dando também os 30 centímetros do pilar por 15, tá? E a armadura do pilar, juntamente ali com o estribo, também tem que dar aquele distanciamento que eu comentei, que geralmente é 0,3, tá vendo? 3 centímetros. É o corte, né, para mostrar para vocês a forma e o arranque, como vai ser colocado o arranque. Agora aqui já é concretado. Temos que passar o arranque aqui com o pilar, a ferragem do pilar, concreta. Esperou os 28 dias. Você tira a forma e já pode aterrar aqui essa sapata. Beleza? Então é assim que você executa uma sapata, como foi perguntado aí. Espero que eu tenha sido claro. Valeu!